A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Então vamos estar falando mais um pouco da palavra de Deus. Vamos estar fazendo aí mais um vídeo sobre aí as primícias do mês de maio. Vamos estar encerrando hoje esses 7 dias de palavra. Amém, irmãos? Ainda o mesmo assunto, a vida com Deus, né? Então a gente vai estar falando hoje, a gente tem aí, nesses tempos muito corrido, a vida de todo mundo é uma correria. Muito se fala do tempo com Deus, de quanto tempo temos dedicado para Deus, do quanto temos falado com Deus. E hoje eu queria falar aqui, separei aqui 4 pontos aí de como Deus pode falar conosco. Amém, irmãos? Maria lê em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus é uma das maneiras, a Bíblia, né, irmãos, é uma das maneiras de Deus falar conosco. Ali fala que ela é perfeitamente instruída, a Escritura divinamente instruída, irmãos. Ela foi deixada por Deus, então ela é uma palavra sagrada. E Deus fala conosco ali quando nós precisamos estamos passando por um problema, a gente vai meditar na palavra, Deus fala conosco, Deus nos mostra a saída, Deus aqui tem uma palavra, irmãos, para cada situação que você for viver na sua vida. Você vai achar aqui solução, você vai achar conselho, você vai achar auxílio. É uma palavra sagrada, inspirada por Deus. Então é Deus falando com você. Amém, irmãos? Um outro ponto, irmãos, onde Deus fala conosco, através do Espírito Santo. Você pode ler, Maria, em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, irmãos? Segundo Deus, o Espírito Santo intercede por nós. O próprio Cristo, quando foi para o Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, que ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo intercede por nós. Interceder é intervir, você imagina uma situação que está difícil para você, chega alguém e ajuda, intercede. Então é assim o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é com gemidos inexprimíveis ele intercede por nós. Então na hora que você às vezes está se sentindo sozinho, a palavra de Deus diz que você nunca está só, o Espírito Santo está conosco. E é aí que Deus se manifesta através dele. Deus vai falar com você, Deus vai te falar aquilo que você está precisando ouvir. O Espírito Santo está sempre conosco, nos direcionando. Basta a gente estar buscando a Ele, estar se fortalecendo, estar em oração, estar sempre pronto a ouvir o que Deus tem para falar conosco. O Espírito Santo, ele se manifesta na hora da luta, na hora da angústia, na hora da dor. O Espírito Santo está sempre conosco, está sempre pronto a interceder por nós, em qualquer situação. A função dele é essa, nos consolar. Isso foi o que Cristo falou para nós. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. É esse que está intercedendo por nós em situações que você nem imagina, que você pensa que não tem ninguém por você. Mas o Espírito Santo está sempre conosco. Ele é a presença de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Uma outra forma em que Deus fala conosco, através de pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco. Leia Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém, irmãos? Então você vê as situações que Deus usa pessoas instruídas pela palavra dele, que Deus derrama sabedoria sobre
Você vê várias vezes que você está precisando de uma palavra, você está passando por uma dificuldade, e aí chega o seu pastor e fala com você, vê o que você está precisando, lhe aconselha. Às vezes é um irmão da igreja, um irmão da fé. Então, sabedoria, irmãos. A gente é sempre bom escutar quem sabe mais que nós, quem tem a estar na nossa vida. Busque sempre estar ouvindo pessoas que vão se instruir na palavra de Deus para te aconselhar. Pessoas que têm mais vivência com Deus, que têm já uma fé mais madura. Você não vai se instruir com alguém que está começando, que tem menos tempo na caminhada que você, ele ainda está aprendendo. Se você está buscando conselho, você tem que buscar a palavra de sabedoria. Então busque alguém que sabe mais que você, que tem mais intimidade com Deus, que tem procurado aprender mais de Deus. Ele vai ter capacidade para te instruir, porque Deus vai usar. Deus usa pessoas. E Deus, como Ele usa pessoas para te aconselhar, Ele também quer usar você para aconselhar alguém. Então busque estar sempre crescendo em comunhão com Deus, busque estar sempre lendo a palavra, busque estar sempre pronto para ser essa ferramenta na mão de Deus. Amém, irmãos? Busque estar sempre pronto, porque Deus, a qualquer momento, Ele vai te usar. Amém, irmãos? Aleluia, verdade. Uma outra forma, irmãos, Deus usa maneiras sobrenaturais para falar com você. Lê Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém, irmãos? O nosso Deus, tudo é possível, Ele pode te falar da maneira que Ele quiser. E a gente vê relatos na Bíblia onde Ele falou através de sonhos, através de visões. Deus usou até uma mula para falar ali na história de Balaão. Então Ele usa maneiras que você nem imagina para falar com você. Às vezes você tem aquele sonho assim que você, nossa, mas que sonho intrigante, sonho interessante, né? Aquela pessoa veio me falar tal coisa que na minha vida, às vezes é um livramento, às vezes Deus está te preparando para uma situação, às vezes é uma situação difícil que você vai passar e Deus está te alertando, Deus está te preparando para aquela situação, para você, para não te pegar de surpresa. Então, sonhos, você vê ali que José interpretava sonhos, né, irmãos? Você vê a história de Balaão, aonde Balaão queria ir para outro caminho e a mula empacou ali, até que ele não queria aceitar, e a mula empacou até que ela teve que falar com ele para entender o que Deus queria, né, irmãos? Então, uma maneira assim que você já imagina hoje um animal falando com você para transmitir a mensagem de Deus. Às vezes a gente está tão fechado, às vezes a gente está tão cego, tão surdo para as coisas de Deus, que Deus tem que usar maneiras assim. Às vezes está tão claro na nossa mente, mas a gente se fecha, a gente não quer ouvir. Às vezes a gente vai no culto e a palavra é pregada. Deus fala uma situação que você está vivendo e você não quer entender. Você tem que estar sempre pronto a falar e a ouvir. A palavra de Deus que a gente tem que estar mais pronto ainda para ouvir. Porque Deus, Ele, como a gente viu aqui hoje, tem várias situações que Ele vai poder falar com você através da palavra, através de pessoas, através do Espírito Santo, através de situações que você menos espera ou menos imagina. Deus, irmãos, Ele pode te falar de qualquer maneira, porque Deus, Ele pode tudo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Você vê, eu já vi testemunhos assim de situações que as pessoas testemunham assim de coisas que aconteceu, que foi uma maneira assim sobrenatural, que você não entende como aquilo aconteceu, mas o nosso Deus faz. Então a gente tem que estar preparado, né, irmãos? Para esse momento, se Deus usou uma mula, você acha que Ele não vai te usar? Você acha que Ele não vai usar o irmão que está próximo a você? Na hora da dificuldade, irmãos, a gente acha que está sozinho. Mas não se feche. Isso é o que o inimigo quer, que você se tranque, que você se feche, que você não escute. Busque alguém próximo, alguém de Deus,
para conversar, para te instruir, para dividir uma opinião, talvez. Irmãos, Deus, ele nunca vai te deixar sozinho. Então, você esteja sempre pronto a ouvir aquele amigo próximo, um pastor, um irmão da igreja. Na hora da dificuldade, procura o seu pastor. Ele é o anjo da igreja e ele vai ter uma palavra inspirada por Deus para te instruir, para me instruir. Então, Deus está sempre falando conosco. O problema é que às vezes a gente está tão ocupado, tão perdido nas situações que o mundo nos coloca, que a gente às vezes não consegue escutar Deus falando. A gente viu hoje várias maneiras onde Deus pode falar conosco. Deus pode dar aquela palavra de conforto, aquela palavra de instrução. Então, irmãos, busque estar buscando essa proximidade com Deus, busque estar sempre refletindo, lendo, se instruindo na palavra, busque sabedoria, busque conhecimento, busque discernimento. A palavra de Deus é para te guiar, é para te instruir. O Espírito Santo é para te dar conforto, é para te consolar, é para te mostrar que Deus está contigo. Irmãos, e pessoas de Deus, Deus está instruindo. Aquelas pessoas estão lá dentro da igreja, estão ouvindo a palavra. Então você vai ouvir uma pessoa que está sendo instruída por Deus, ou você vai ouvir uma pessoa que talvez esteja lá no mundo perdido. Está cheio de gente hoje buscando conselho no mundo. A gente tem que buscar conselho na palavra de Deus, em pessoas que buscam a sua sabedoria, o seu conhecimento na palavra de Deus. Buscar conversar com Deus. Confesse seus problemas para Deus, se tranque no quarto, ore, converse com Deus. Deus é o melhor ouvinte para você, irmãos. Na hora da dificuldade, abra seu coração para Ele. Deus vai te confortar, Deus vai te dar a solução, Deus vai te apontar o caminho. Amém, irmãos? Amém. Então, nos dias de hoje, que a gente venha estar buscando Deus. Ele vai estar sempre pronto a nos ouvir e sempre pronto a falar conosco, a nos instruir. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Isso. O melhor amigo é Deus. Então, vamos estar orando agora para estar encerrando esse propósito de primícias do mês de maio. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, Pai, podemos estar falando da Tua palavra, Pai, e aprendendo mais de Ti. Sabemos que o Senhor nos instrui a cada momento, em várias situações. O Senhor é quem decide como e quando vai se comunicar conosco e quem o Senhor vai usar, de que maneira o Senhor vai chegar até nós, Pai. O que temos que fazer é estar sempre pronto a Te ouvir, Pai, estar sempre preparado, Pai, para ouvir a Tua instrução, Pai, e colocar em prática nas nossas vidas, por será saída, por será um conselho, para nos tirarmos daquela situação difícil. O Senhor vai estar sempre conosco. O Teu Espírito Santo, Pai, vai estar sempre nos instruindo e nos consolando, Pai. Nós somos gratos por isso, Pai. Te agradecemos, Pai, por cada dia onde o Senhor veio falar conosco durante essas primícias, Pai, porque sabemos que o Senhor falou conosco e o Senhor falou com quem vai assistir esses vídeos, Pai. O Senhor usa, Pai, tremendamente aquilo que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor decide, Pai. É a palavra. 7 dias o Senhor nos usou, Pai. Que isso tenha sido benefício, Pai, para aquele que está com o coração aberto, com o coração pronto a Te ouvir, Pai. Te agradecemos, Pai, por cada momento que o Senhor esteve conosco, Pai. Somos gratos, Pai, e reconhecemos a Tua soberania, Pai, e a Tua santidade, Pai. Obrigado por cada momento, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique com Deus, irmãos, na paz do Senhor. Amém.